Sou o professor Pedro Neto e nessa nossa videoaula vamos resolver exercícios sobre a dilatação térmica dos sólidos. Então vamos lá. A questão 1. Uma barra de 10 metros de alumínio a uma temperatura inicial de 20 graus Celsius fica exposta ao Sol, sendo sua temperatura elevada para 40 graus Celsius. Sabendo que o coeficiente de dilatação do alumínio que é igual a 22 vezes 10 elevado a menos 6 graus Celsius elevado a menos 1, calcule a dilatação sofrida pela barra. Então vamos pegar aqui os dados da questão. Então, ele dá inicialmente o comprimento da barra, que equivale a 10 metros, dá a sua temperatura inicial, que é de 20 graus Celsius, e é elevada até 40 graus Celsius. Então, tem a temperatura inicial e a temperatura final. E temos o coeficiente de dilatação linear do alumínio. Então, que é 22 vezes 10 elevado a menos 6 graus Celsius elevado a menos 1. Quer saber a dilatação sofrida, que é o ΔL. Então, vamos determinar aqui por meio da dilatação linear. Então, antes de resolver, vamos determinar aqui a variação da temperatura. Então, a variação é a temperatura final menos a temperatura inicial. Então, pegando aqui, a temperatura final é 40 e a inicial é 20. Então, fica 40 menos 20, que vai dar 20 graus Celsius. Então, sofreu uma variação de 20 graus Celsius. Colocando aqui a fórmula da dilatação linear, o ΔL, a variação do comprimento, ou seja, o acréscimo sofrido, vai ser igual ao comprimento inicial multiplicado pelo coeficiente linear do alumínio vezes a variação da temperatura. Então, colocando os valores, ΔL eu quero saber, né? Não sei. O comprimento inicial vale 10, o coeficiente 22 vezes 10 elevado a menos 6 e a temperatura 20. Então, pegando aqui, multiplicando 10 vezes 22 vezes 20, vai dar 4.400. Base 10 elevado a menos 6, você repete, então multiplica. Porém, temos aqui uma base 10 elevado a menos 6. Para eu tirar dessa base o valor numérico, então você tem menos 6, você vai voltar 6 casas a partir da direita para a esquerda. Então, fazendo isso, ó, você tem 1, 2, 3, 4, 5, 6,0. Pronto. 0,0044 metros. Repare que esse valor é um valor em metro, um valor pequeno. Posso deixá-lo em outra unidade de comprimento. Então, posso deixá-lo em milímetros. Então, em milímetro, metro, 1 metro equivale a 1000 milímetros. Então, é só pegar esse valor e multiplicar por 1000. Então, se você multiplicar por 1000, a vírgula vai andar 3 casas à direita. Então, fica 4,4 milímetros. Então, essa barra de 10 metros, ao elevar a temperatura em 20 graus Celsius, ela vai aumentar 4,4 milímetros. Então, essa é a nossa resposta. Vamos para a próxima. Questão número 2. Um cientista está à procura de um material que tenha um coeficiente de dilatação alto. O objetivo dele é produzir vigas desse material para utilizá-las como suportes para os telhados das casas. Assim, nos dias muito quentes, as vigas dilatariam bastante, elevando o telhado e permitindo uma certa circulação de ar pela casa, refrescando o ambiente. Nos dias frios, as vigas encolheriam e o telhado abaixaria, não permitindo a circulação de ar. Após algumas experiências, ele obteve um composto com o qual fez uma barra. Em seguida, o cientista mediu o comprimento da barra em função da temperatura e obteve o gráfico a seguir. Então, vamos pegar aqui o gráfico. Então, repare que eu tenho aqui, ó, nesse eixo, na vertical, eu tenho o comprimento dado em metros e na horizontal eu tenho a temperatura dada em graus Celsius. Os dados que ele nos fornece aqui, ele dá o comprimento começando com 2, quando for 2,
equivale a 20 a temperatura. Quando o comprimento aumentar para 2,24, a temperatura passa a ser 220 graus Celsius. Então vamos resolver ela aqui. Então, analisando o gráfico, é correto afirmar que o coeficiente de dilatação linear do material produzido pelo cientista vale. Então ele quer saber quanto é que vale o coeficiente de dilatação linear desse material com base no gráfico. Então vamos pegar aqui o gráfico. Então vamos ter primeiro esse valor bem aqui, é o comprimento inicial, 2 metros. E passa para 2,24, então o comprimento final. Tem uma temperatura, começa com 20 inicial e vai até 220 graus Celsius. Ele quer saber quanto é o coeficiente de dilatação linear, símbolozinho aqui do coeficiente. Então, primeira coisa é calcular qual é o acréscimo sofrido, quanto dilatou, ΔL. Então, a variação do comprimento, toda a variação sabemos que é o final menos o inicial. Então, o que dilatou vai ser o comprimento final, que é 2,24, menos o inicial, que é 2. Subtraindo aqui, vamos ter 0,24 metros. É a dilatação sofrida a partir de 20 graus Celsius a 220 graus Celsius. Outro também a calcular é a variação da temperatura. A temperatura foi de 20 para 220. Então, vamos pegar a final, a temperatura que é 220, menos a inicial, que é 20. Subtraindo, então, vamos ter 200 graus Celsius. Utilizando agora a fórmula da dilatação linear, ΔL é igual ao comprimento inicial multiplicado pelo coeficiente de dilatação linear vezes a variação da temperatura. Então, vamos aqui substituir os valores. O ΔL. Então, o ΔL 0,24. Quanto dilatou? É igual. Comprimento inicial 2, o coeficiente linear, vou repetir, eu quero saber. E a temperatura variou em 200 graus. Pegando aqui o 2 e multiplicando por 200, vai dar 400. Como eu quero o coeficiente, esse 400 vai sair desse membro e vem para o denominador de 0,24. Então, o coeficiente fica 0,24 dividido por 400. Então, ao dividir 0,24 por 400, eu tenho esse valor, 0,0006. Isso aqui é o valor do coeficiente. Deixando ele em notação científica, você repare que após a vírgula restaram 1, 2, 3, 4 números. Então, se ela deslocar à direita, ela vai andar 4 casas e fica 6 vezes 10 elevado a menos 4 graus Celsius elevado a menos 1. Então, essa é a resolução dessa questão. Vamos para a seguinte. Então, a nossa resposta aqui seria, então, a letra E. Questão 3. Para a proteção contra curtos-circuitos em residências, são utilizados disjuntores, compostos por duas lâminas de metais diferentes, com suas superfícies soldadas uma à outra, ou seja, uma lâmina bimetálica. Essa lâmina toca o contato elétrico, fechando o circuito e deixando a corrente elétrica passar. Quando da passagem de uma corrente superior à estipulada, que é o limite, a lâmina se curva para um dos lados, afastando-se do contato elétrico, e assim interrompendo o circuito. Isso ocorre porque um dos metais da lâmina possui uma característica física, cuja resposta é diferente para a mesma corrente elétrica que passa no circuito. A característica física que deve ser observada para escolher dos metais, a escolha dos metais dessa lâmina bimetálica é o coeficiente de... Bom, como a gente está falando aqui sobre dilatação de lâminas, então aqui é um exemplo das lâminas bimetálicas. Então, o que foi falado sobre as lâminas? São dois metais, esses metais, são materiais diferentes, são unidos, são soldados, colados, né? Ou seja, e quando são aquecidos, os metais, por serem diferentes, eles apresentam dilatações diferentes.
Então, sempre um vai dilatar mais do que o outro. E, devido a isso, vai curvar. Então, isso é uma característica fazendo com que qualquer circuito elétrico que existe uma lâmina bimetálica, ao elevar a temperatura, essa lâmina que estava em contato com o circuito, ela começa a curvar e ela acaba interrompendo a passagem da corrente elétrica. Então, a aplicação à característica das lâminas bimetálicas tem a ver com a dilatação térmica. Então, característica das lâminas bimetálicas. Vamos para a próxima. Questão 4. Uma placa de material metálico apresenta um orifício de pequenas dimensões. Ao ser aquecida, a sua superfície, ou seja, sua área, ela e o orifício, que é o furo, os termos da opção que preenchem corretamente as lacunas são. Vamos pegar o seguinte. Vamos pegar aqui, eu tenho uma chapa. E essa chapa metálica, ela tem uma área aqui, e tem um furo. Ou seja, o orifício que ele fala. Quando ocorre um aumento da temperatura, o que vai acontecer com essa área inicialmente? Ela vai dilatar, ela vai aumentar. Então a área passa a ser maior, as dimensões são maiores, tanto no comprimento quanto na largura. E o furo? O furo, ele dilata, ele passa a aumentar, então o furo fica maior. Então, quando ocorre uma dilatação, tanto a área do sólido que você tem e um furo, eles vão aumentar. Então, pegando aqui as alternativas, a superfície, a área, ela dilata, ela aumenta, e o orifício também aumenta, então ele dilata. Então, conclusão aqui da nossa questão, a letra A. Vamos para a próxima. Questão 5. Um orifício numa panela de ferro a 0 graus Celsius tem 5 centímetros quadrados de área. Se o coeficiente de dilatação linear do ferro é de 1,2 vezes 10 elevado a menos 5 graus Celsius elevado a menos 1, a área desse orifício a 300 graus Celsius será em centímetros quadrados. Então, quer saber a área a 300 graus Celsius. Então, vamos pegar aqui os dados. Temperatura inicial é de 0, quando a área for de 5 centímetros quadrados. Então, tem uma temperatura inicial, tem uma área inicial. Tem o coeficiente de dilatação do ferro e a temperatura passa a ser 300 graus Celsius. Então, isso. Então, a temperatura final. Se ele quer a área desse orifício a 300, então 300 é a temperatura final. Então, eu quero a área final. Então, para calcularmos aqui, vamos utilizar a dilatação, que envolve agora a área. Quando envolve a área, dilatação superficial. Lembrando que na dilatação superficial, o coeficiente de dilatação não é mais linear. Ele é o superficial, o símbolo grego aqui, beta. E o beta, o coeficiente superficial, ele é 2 vezes maior que o linear. Então, é só pegar o linear e multiplicar por 2. Então, 2 que multiplica 1,2 vai dar 2,4 vezes 10 elevado a menos 5 graus Celsius elevado a menos 1. Cuidado nessas questões. Se ele pedir a área e der coeficiente linear, não se esqueça. Você deve deixar o coeficiente de dilatação superficial também. Pegando a fórmula aqui da dilatação superficial, temos aqui o ΔA, a variação da área, o quanto a área vai aumentar, é igual à área inicial, coeficiente superficial multiplicado pela variação da temperatura. Então vamos pegar o seguinte, a dilatação sofrida eu não sei, é igual à área inicial, que é 5, o coeficiente é 2,4 vezes 10 elevado a menos 5, e a variação foi de 0 para 300. Então, subtraindo aqui 300 menos 0 vai dar 300. Multiplicando, então, 5 por 2,4 vai dar 12. Repete 10 elevado a menos 5 vezes 300. Pega, então, 300 e multiplique por 12, dá 3.600. Multiplique por 10 elevado a menos 5. Isso, vou voltar 5 casas a partir da direita para a minha esquerda. Fazendo isso, você vai ter o valor
de 0,036 centímetros quadrados. Isso foi o quanto dilatou a área. Mas ele não quer isso, ele quer saber a sua área final. Então, a sua área final é o que ele quer saber. Então, o que é a área final? É o que eu tinha inicialmente, que é a área inicial, mais o que dilatou, o que aumentou. Então, a área inicial é 5, mais o que dilatou 0,036, somando, dá 5,036. Então, temos aqui a letra D. Porém, existe outra forma de resolver, até mais rápida. Mas o resultado é igual, né? Então, vamos ter assim, né? Outra forma poderia ser assim. A área final, que eu quero saber logo já é direta, é igual à área inicial multiplicada por 1 mais o coeficiente superficial vezes a variação da temperatura. Então, a área final não sei, a área inicial é 5, que multiplica 1 mais o coeficiente superficial 2,4 vezes 10 elevado a menos 5, vezes a variação que é 300. Então, pegue 300 e multiplique por 2,4. Dá 720, repete a base 10 elevado a menos 5 e vai somar mais 1. Então, para eu somar, eu vou ter que tirar essa base 10 aqui. Então, menos 5, você vai voltar 5 casas da direita para a esquerda. Voltando 5 casas, então você vai ter 0,0072. Agora, eu posso somar 1 mais 0,0072, dá 1,0072 e multiplica-se por 5. Ao multiplicar esse valor por 5, eu vou ter 5,036 centímetros quadrados. Quer dizer, a mesma resposta do cálculo anterior. Fica a critério do aluno. Se ele achar que tem confiança que consegue fazer por essa, tudo bem. Se tiver um pouco de dificuldade, sugiro que faça pela primeira. Dá um trabalhinho a mais, mas é mais simplificado em termos de cálculo. Aqui fica um pouquinho mais complicado na hora de somar com 1 essas bases 10. Então, nossa resposta aqui, letra D. Vamos para a nossa questão número 6. Um pequeno tanque completamente preenchido com 20 litros de gasolina a 0 graus Fahrenheit é logo a seguir transferido para uma garagem mantida a temperatura de 72 graus Fahrenheit. Então, 0 graus Fahrenheit foi para 72 graus Fahrenheit. Sendo, aqui nós temos o coeficiente de dilatação volumétrica, que é de 0,0012 graus Celsius elevado a menos 1, o coeficiente de expansão volumétrica da gasolina. A alternativa que melhor expressa o volume de gasolina que vazará em consequência do seu aquecimento até a temperatura da garagem é. Então, ele está afirmando que a gasolina vai dilatar. Se está cheio o tanque, é claro, se dilata, vai ter que derramar mesmo. Então, pegando aqui os dados da questão. Primeiro, o volume inicial é de 20 litros, temperatura inicial 0 graus Celsius e vai até 72 graus Fahrenheit. Desculpa, é 0 graus Fahrenheit, 72 graus Fahrenheit. O coeficiente 0,0012 graus Celsius elevado a menos 1. Então, vamos fazer o primeiro passo aqui, antes de começar a resolver a questão. Calcular a variação da temperatura. Então, é a temperatura final menos a inicial. Então, fica 72 graus Fahrenheit. Repare que aqui o coeficiente está em graus Celsius e aqui a temperatura está em graus Fahrenheit. Eu tenho que transformar essa variação de temperatura na escala Fahrenheit para a escala Celsius. Então, pegando aqui, aquele cálculozinho lá visto no começo das aulas, quando ocorre uma variação de temperatura, eu vou utilizar a relação. A variação da temperatura na escala Celsius sobre 5 é igual à variação da temperatura na escala Fahrenheit sobre 9. Então, não sei quanto é essa variação, vou repetir, variou em Fahrenheit 72, divide por 9. Então, se a gente pegar 5 e multiplicar por 72, dá 360, e dividir por 9 vai dar 40 graus Celsius. Então, a temperatura de 40 graus Celsius sofreu a variação. Agora sim, vamos calcular a dilatação volumétrica. Então, a dilatação volumétrica, o ΔV, é igual ao volume inicial, o coeficiente volumétrico multiplicado pela variação da temperatura. Então, agora é só substituir os valores, né? A variação que eu quero saber, o volume, quanto vai dilatar,
volume inicial 20, o coeficiente 0,0012, vezes a variação da temperatura, que é igual a 40. Então, multiplicando aqui 20 por 0,0012 dá 0,024 vezes 40. Multiplicando, eu vou ter 0,96 litros. Então, nós temos aqui a nossa resposta, a letra C. Então, nossa videoaula se encerra por aqui. Até a nossa próxima videoaula.